que você precisa saber sobre violência sexual infantil? Existem várias dúvidas sobre esse assunto, como quem pode ser o agressor, onde e com quem normalmente ocorre, como identificar uma vítima e quais consequências ela sofre, como a escola e a família podem ajudar na identificação e no pós-trauma, e como você, sendo um cidadão, pode auxiliar essas crianças. Então, esse vídeo é uma forma de ação em saúde do projeto de extensão do curso de medicina da UEMS. Então, primeiramente, o que é violência sexual infantil? Ela causa muito sofrimento às vítimas e, assim, pode ser definida como o abuso ou violência sexual na infância e adolescência, como a situação em que a criança ou adolescente é utilizado para satisfação sexual de alguém, gerando, assim, repercussões na vida das crianças e dos adolescentes. Outra questão é preciso haver penetração para se considerar abuso sexual infantil? Não. É importante saber que a violência sexual inclui desde as práticas de carícia, manipulação de genitália, mama ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, que seria a obtenção de prazer através da observação de cenas íntimas ou eróticas de outras pessoas, pornografia, exibicionismo até o ato sexual, seja ele com ou sem penetração. Outra dúvida é: quem costuma ser de fato o agressor? É importante saber que, na maioria das vezes, o abuso é praticado por pessoas que possuem algum vínculo familiar ou afetivo com a vítima, podendo elas ser pais, padrasto, madrasta, tio, tia, primo, prima e avós. E isso gera consequências inestimáveis para a criança. Uma boa pergunta também é: o agressor é sempre homens? Não. A maioria das pessoas acreditam no estereótipo dos abusadores ser apenas homens, mas é importante saber que a maioria dos perfis de fato são do sexo masculino, porém, vale ressaltar que também há mulheres que realizam tais crimes. Outra questão importante é: a violência sexual só ocorre com as meninas? Apesar do estereótipo de abusador, é importante saber que não. Apesar das meninas terem um maior registro de casos, também há violência contra os meninos, e por isso você também deve ter atenção neles. Além disso, outro fator que poucas pessoas conhecem é: qual é a rede de apoio das crianças nessas situações de violência? A rede de apoio conta com os conselhos de direito, os conselhos tutelares, as promotorias e juizados de infância e adolescência, além das UBS, que são as Unidades Básicas de Saúde, abrigos e hospitais. Mas é importante saber se há problemas nessa rede de apoio? Infelizmente, sim. É uma rede de apoio desarticulada. Assim, embora seja ampla, não tem apresentado efetividade na prevenção e no atendimento adequado e humanizado, devido à falta de comunicação dessas instituições. Assim, embora exista, não é sinônimo de efetividade e utilidade. Outro fator a ser discutido é: qual a importância da família nessas questões? O envolvimento familiar é muito importante. A família deve estar atenta para identificar os possíveis sinais que a vítima apresenta quando sofre abuso. Além disso, em casos de já ter ocorrido a violência, a presença e o apoio dos pais e responsáveis durante o acompanhamento do pós-trauma é essencial. Assim, conversar sobre educação sexual é super relevante, a partir de linguagem adequada, explicar sobre as partes íntimas, quem ou quando pode tocá-las e o que deve fazer quando alguém machucá-la. Outra dúvida é: quais os principais obstáculos enfrentados? Infelizmente, a subnotificação. De acordo com o Ministério da Saúde, todo caso de violência sexual deve ser notificado, isto é, preenchendo um documento especificando as informações da vítima, mas, infelizmente, isso não acontece.
Além disso, não há acompanhamento devido dos casos notificados, o que gera injustiça, e não há capacitação suficiente para os profissionais que realizam o acompanhamento. E a escola tem alguma função nesse contexto? Sim, é preciso despertar o olhar do educador para a identificação de possíveis casos, a partir da presença de vários sinais como a queda injustificada na frequência no desempenho escolar, enfermidades psicossomáticas constantes que na verdade têm um fundo psicológico e emocional, identificação de doenças sexualmente transmissíveis diagnosticada por meio de coceira na área genital, dor, inchaço, lesão ou sangramento nas áreas genitais, gravidez precoce ou aborto, medo ou pânico em relação a alguma pessoa, mudanças extremas de comportamento, tristeza, interesse não usuais por questões sexuais, expressão de afeto sensualizada e erotizada, desenho de órgãos sexuais com detalhes e características além de sua capacidade etária. Mas afinal, que consequências a vítima sofre? Dentre as consequências comportamentais, temos distúrbios alimentares e afetivos, comportamento agressivo, pesadelo e medo, perda de interesse pelos estudos e brincadeiras, isolamento social, déficit de linguagem e aprendizagem, baixa autoestima, uso de drogas, pensamentos, homicídio e suicídio e automutilação. A criança também é afetada fisicamente por hemorragias vaginais ou retais, dores ao urinar e evacuar, infecções genitais, vômitos e dores de cabeça, hematomas equimosos, que são alterações na coloração da pele. Isso nos leva a pensar a importância do exame de corpo de delito para identificar as alterações físicas no pós-abuso. Porém, há um grande problema, pois muitas vezes as vítimas, por insegurança e medo, demoram muito tempo para realizar a queixa. Além disso, há repercussões psicológicas como a banalização dos efeitos sobre a vítima, que acaba se culpando, tendo medo de ser considerada mentirosa e de ser agredida novamente pelo abusador. Isso pode gerar marginalização, fazendo com que cometam crimes ou até mesmo perpetuem o ciclo de violência sexual. Também pode gerar transtorno do estresse pós-traumático, conhecido como TEPT, provocando alterações funcionais e estruturais nas áreas cerebrais atreladas à descarga emocional, acarretando cronicidade dos sintomas na vida adulta. Mas então, por que é tão difícil identificar um caso de abuso sexual infantil? Observa-se muitas vezes submissão e relação afetiva com o agressor, por meio de confianças, chantagens ou dependência financeira. Assim, a dificuldade na identificação e denúncia, pois na maioria das vezes o agressor está dentro da própria casa. E agora, como posso fazer minha parte? Se você é profissional da saúde, deve realizar o acolhimento humanizado, empático e ético com a vítima, estabelecendo confiança e respeito, realizando anotações dos dados e recolhendo os materiais necessários, sempre prestando atenção na reação dos pais para identificar se são possíveis agressores. Se você é pai ou mãe, deve ter atenção na identificação dos sinais e alterações psicológicas e sempre dar apoio incondicional à vítima. Os familiares devem observar possíveis casos dentro da própria família, realizar abordagem cuidadosa com a criança e auxiliar em todos os momentos. A escola deve identificar os sinais dentro da sala de aula, realizar a denúncia e auxiliar no prosseguimento do processo juntamente com o conselho tutelar, sempre priorizando a saúde da vítima. O Conselho Tutelar, assim como o Juizado de Menores e as demais instituições, deve acompanhar integralmente o processo desde a suspeita até o pós-trauma, com o objetivo sempre de fazer o melhor para a criança. E a sociedade deve lembrar que sempre deve realizar a denúncia para proteger as nossas crianças. E como faço a denúncia? A denúncia anônima deve ser realizada a partir do Disque 100. Assim será analisada e encaminhada aos órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos. Também pode ser feito através da ouvidoria online, que registra a denúncia, a qual será recebida pela mesma central de atendimento do Disque 100. Se você gostou desse vídeo, achou útil ou acrescentou informações novas, compartilhe, pois informação é o poder para vencer essa batalha contra a violência sexual infantil. Faça sempre a sua parte. Este vídeo foi produzido pelos alunos como ação do projeto de extensão do curso de Medicina da UEMS. Isabela Cristina Silva, autora, Antônio Martins de Freitas Neto, coautor.